Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de mecânica dos fluidos. Capítulo 5, exercício número 11. Vamos ao enunciado. Calcular as componentes horizontal e vertical da força que o jato de água da figura exerce sobre o desviador. Dados: ρ igual a 1000 kg por metro cúbico, Q igual a 20 litros por segundo, DJ igual a 10 centímetros. Desprezar a variação da seção do jato e seu peso. Bom, temos aí que o objetivo do exercício é calcular as componentes horizontal e vertical da força que o jato d'água exerce sobre o desviador. Então, temos aqui o desviador, né? É um desviador de jato fixo, tá? Não está se movendo aqui esse desviador. Esse desviador, por exemplo, é aplicado em turbinas, tá? Nas pás das turbinas. É um exemplo aí de onde é aplicada esse tipo de jato. Então, temos aí, considerando que o peso do fluido vai ser desprezado, a gente tem aí da equação 5.6, da quantidade de movimento aí para um fluido em regime permanente, a gente tem que a força Fs aplicada aí sobre a superfície do desviador vai ser igual a menos a pressão no ponto 1 vezes a área 1 vezes normal N1, mais a pressão no ponto 2 vezes a área 2 vezes o vetor normal N2, mais a vazão máxima que multiplica o vetor velocidade V2 menos o vetor velocidade V1, tá? Fazendo aí as simplificações necessárias, né? Considerando aí duas seções, a gente vai poder considerar aqui a seção 1 e considerar aqui a seção 2, tá? Tanto na seção quanto na seção 2, o jato está na atmosfera, ou seja, a pressão 1 é pressão atmosférica, que na escala efetiva é 0. A pressão em 2 também é pressão atmosférica, que na escala efetiva é 0. Então, temos que esse termo é 0 e que esse termo é 0. Então, aí, a equação da quantidade de movimento para quando a gente tem um desviador de jato fixo e temos aí um jato livre, né? Jato livre, tá? Tá aí na atmosfera. A gente tem que Fs, distribuindo aqui esse sinal de menos para os dois termos da velocidade, a gente fica com vazão máxima, que multiplica o vetor velocidade V1 menos o vetor velocidade V2. Essa equação é a equação vetorial, mas a gente precisa analisar a equação para cada componente. A gente tem que analisar aí a horizontal, então aí considerando a horizontal, ou seja, a gente tem aí que é o eixo X, tá? A gente vai ter que Fsx vai ser igual aí a vazão máxima QM, aí precisamos representar as velocidades. Então, vim aqui na seção 1, o vetor velocidade tá nessa direção e sentido. Temos aí V1. E aqui na seção 2, o vetor velocidade V2 está inclinado em um ângulo de 45 graus. Então, para a componente X, aqui de V1, é a própria velocidade V1, temos aí menos a componente V2. A componente V2, fazendo a decomposição aqui, é quem está junto com o ângulo. Então, é V2 vezes o cosseno do ângulo θ.
deixar o θ de forma literal. Então, fica aqui V2 vezes o cosseno do ângulo θ. E pegando aí a condição da componente vertical, tá? Que é a outra componente, a gente tem aí que vai ser o eixo Y. Então, a gente tem aí que vai ser FSY. Isso é igual a vazão mássica QM, a velocidade V1 não tem componente aí em Y, então 0. Menos na velocidade V2, se a gente fizer aqui a decomposição, tá sem o ângulo essa componente, então é V2 vezes o seno de θ. Então, temos aí que é V2 seno de θ. Então, vamos poder escrever que FSY vai ficar menos a vazão mássica QM, que multiplica V2 vezes o seno do ângulo θ. Então, para determinar aí a componente horizontal e a vertical, precisamos determinar a velocidade V1, velocidade V2 e, além disso, precisamos determinar quem é a vazão mássica QM, para determinar aí as condições. Falando primeiramente aí para as velocidades, a gente vai aplicar a equação de Bernoulli, que é a conservação de energia, né? Aqui na condição aí de carga, tá? Da seção 1 até a seção 2. Então, a gente vai ficar com a equação velocidade 1 ao quadrado sobre 2 vezes a gravidade, mais pressão 1 sobre ρ vezes gravidade, mais a cota Z1. Isso é igual a velocidade 2 ao quadrado sobre 2G, mais pressão 2 sobre ρg, mais a cota Z2, mais a perda de carga entre 1 e 2. Fazendo a simplificação, aqui é 0, desprezível a perda de carga entre a seção 1 e a seção 2. Aí, Z1 menos Z2, ou seja, a variação da cota, vamos falar que é 0. Ou seja, desprezível a variação aqui entre a altura 1 e 2, tá? Aí temos pressão 1 é 0, que é a pressão atmosférica, pressão 2 é 0. Aí vamos sobrar esses dois termos, 2G dividindo dos dois lados, corta, vai ficar V1 ao quadrado igual a V2 ao quadrado. Portanto, chegamos à conclusão que V1 é igual a V2, que vamos considerar aí que é a velocidade do jato, tá? Então, temos aí V1 e V2, né, que são iguais, só que nos foi dado a vazão volumétrica, tá? Foi dada a vazão volumétrica, então a gente pode achar a velocidade do jato. Por quê? Porque vazão volumétrica é dado como velocidade vezes área, tá? Foi dado o diâmetro do jato, né, que é de 10 centímetros, então a gente pode escrever como velocidade. A área aí é dada por π d ao quadrado sobre 4. Escrevendo aí em função da velocidade do jato e do diâmetro do jato, a gente pode escrever que a velocidade do jato, isolando na equação, fica 4 vezes a vazão volumétrica dividido por π d ao quadrado, que vai ser o diâmetro do jato. Então, a gente vai ter aí a velocidade do jato em função da vazão volumétrica, foi dado aí fornecido. Agora a gente precisa determinar a vazão mássica. A vazão mássica QM, como foi dada a vazão volumétrica, a gente pode escrever em função da vazão volumétrica, que vai ser a densidade vezes a vazão volumétrica. Então, substituindo a velocidade do jato e QM na equação aí da componente horizontal, Fsx, a gente vai ter igual vazão mássica, que é ρ vezes vazão volumétrica, que vai multiplicar velocidade aí, V1, que é a velocidade do jato, 4Q sobre π
dj ao quadrado. Aí vamos ter menos a velocidade V2, que vai ser a velocidade do jato, 4Q sobre π dj ao quadrado, vezes o cosseno de θ. Fecha. Então, a gente pode simplificar e escrever que Fsx vai ser igual. Esse termo aqui do 4 e o π está nos dois termos, a gente escreve em evidência, 4 sobre π, que vai multiplicar a densidade, tá? Aí, o que está nos dois termos aqui, a gente coloca em evidência, multiplica com esse Q, fica Q ao quadrado, que vai ficar dividido, esse dj ao quadrado está nos dois termos, fica aqui em evidência dj ao quadrado, que vai multiplicar, tirei todo mundo aqui desse termo, vai sobrar 1, tirei todo esse termo daqui, vai sobrar o cosseno de θ. Substituindo pelos valores dados, Fsx, a componente horizontal, vai ser 4 sobre π, que multiplica aí a densidade é de 1000 quilos por metro cúbico, vezes a vazão volumétrica. A vazão volumétrica foi dado em litros por segundo. Para transformar para metro cúbico, divide por 1000. Então, fica 0,02 na unidade de metro cúbico por segundo. Tudo isso fica elevado ao quadrado, dividido pelo diâmetro do jato, que é de 10 centímetros. Divide por 100, a gente tem que ficar 0,1 metro, que vai ficar elevado ao quadrado, que multiplica 1 menos o cosseno de θ, que é 45 graus o ângulo fornecido. Então, vamos poder calcular Fsx como sendo igual. Vamos ter aí 4 vezes 1000 vezes 0,02 ao quadrado, que multiplica 1 menos o cosseno de 45, dividido por π, que multiplica o 0,1 ao quadrado. Então, vamos ter aí o valor de 14,9. Aí temos a análise dimensional para fazer. A gente tem aqui o quilo, massa. Aí aqui a gente vai ter metro a sexta, segundo quadrado. Aqui a gente tem metro aí quadrado, então vai ficar metro a quinta, vai cortar com metro a sexta, vai sobrar só metro por segundo ao quadrado. Quilo vezes metro por segundo ao quadrado, massa vezes aceleração, é a unidade de Newton, que é a unidade de força. Aplicando para a componente vertical, vamos ter Fsy vai ser igual a menos a vazão mássica, que é ρ vezes a vazão volumétrica, vezes a velocidade V2, que é igual à velocidade do jato, 4 vezes a vazão volumétrica dividido por π, diâmetro do jato, ao quadrado, que vai multiplicar o seno de θ. Então, vamos ter que Fsy vai ser igual a menos, aí vai ficar o 4 sobre o π, aqui, que multiplica a densidade, que vai multiplicar Q vezes Q, que é ao quadrado, dividido pelo diâmetro do jato ao quadrado, que multiplica o seno de θ. Substituindo pelos valores, Fsy vai ser igual a menos 4 sobre π, que multiplica a densidade, que é de 1000 quilos por metro cúbico, vezes a vazão volumétrica, que é de 0,02 metro cúbico por segundo, que fica elevado ao quadrado, dividido pelo diâmetro do jato, que é 0,1 metro, que fica elevado ao quadrado, vezes o seno do ângulo θ, o ângulo θ é 45. Então, vamos ter que Fsy é igual. Calculando, a gente vai ter 4 vezes 1000 vezes 0,02 ao quadrado, vezes o seno de 45, dividido por π vezes 0,1 ao quadrado. Então, temos o valor aí, negativo aqui, de menos 36. A análise dimensional é igual a de cima, ou seja, fica na unidade de Newton. Tá? Então, temos aí, né, as componentes horizontal e vertical da força que o fluido aplica sobre aí o desviador fixo. A força fica aplicada no ponto
onde as direções das velocidades se encontram. Então, se a gente traça uma reta aqui para mostrar a direção das velocidades, a força fica aplicada aqui nesse ponto. A gente tem aí a componente aqui FSY, que é de menos 36 newton. E temos aqui a componente FSX, que é de 14,9 newton. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!